arrebentaço de Natal. Bira, você tem algo a dizer sobre treinador? Porque a negociação que estava acontecendo com o Luiz Castro, esse português, várias reuniões, mostrando projetos e tudo mais, e ele não virá. Mentira. Confirmou que não vai vir. Que isso? Cadê que o Luiz coisa Castro? triste. Sério? Sério. O Luiz Castro, ele atuou pelo Botafogo, você vê ele com a camisa da Estrela Solitária. Tem uma divergência, meu caro Bira. Uns dizem que ele não conseguiu lá no clube árabe a liberação da multa. Outros dizem que isso não era o problema. Qual que é a verdade, Bira Marinho? Você que sabe tudo dos bastidores do Atlético. Ô, Léo, pois é, preocupa o torcedor do Atlético, preocupa de fato a todos nós que somos atleticanos, que fazemos o Alterosa Esporte com essas notícias que estão muito obscuras, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Um fala uma coisa, outro fala outra, e o Atlético não define. Tem quanto tempo que o Atlético está aí atrás de um treinador? Deixa eu te mostrar aqui, Bira. Tem uma placa, a nossa placa, que vai sendo atualizada na arte do Iago. Cadê a placa, gente? Há 19 dias sem treinar. Pois é, Léo. E o que preocupa o torcedor é exatamente isso. Cadê o planejamento? Gente, o Atlético hoje é gerido por empresários bilionários. Eles não chegaram lá à toa. Cadê esse planejamento que até hoje não começou a ser feito? Porque qual é a dificuldade de contratar um treinador? A gente vem a público e explica para o torcedor, porque vocês compraram o clube, mas o clube é do povo. Então, sejam claros, expliquem o que está acontecendo. Porque cada um fala uma coisa e cada hora surge um nome novo. Então, assim, o torcedor fica meio zonzo nessa história toda, né? Vamos ser mais claro. E quando vê, né, Bira, que outros times já se mobilizam, exatamente, né, contratando reforços, treinadores e tudo mais, o torcedor do Atlético fica preocupado. E os seus coleguinhas de bancada também estão preocupados. Nossa, eu tô preocupado, não tô nem dormindo, viu? Eu também não, nem dormindo, imagina, Leopoldo. Mas, ó, eu tenho uma resposta pro Bira. Sabe por que agora não está tendo investimento no Atlético? Agora os credores querem receber. Quem são os credores do Atlético? Quem comprou a SAF. Por isso não tem abatimento de dívida, não tem deságio. E aí os caras vêm pra internet, os atleticanos, caloteiros, o Cruzeiro, não sei o quê. Olha só, recuperação judicial é sinônimo de quem está indo à falência e tudo. Não. E eu falava aqui no programa e vocês me sacaneavam. Recuperação judicial é garantia que as pessoas vão receber com um desconto devido aos funcionários. Aqueles funcionários que são CLT mesmo, normal ali, esses funcionários não vão ter nenhum deságio. Agora, os milionários contratos, esses terão descontos. Hugão, você pode ter a mais absoluta certeza que os 4 R's, né, eles vão sim ainda fazer esse planejamento. A gente tem que cobrar aqui, porque está perdendo tempo demais. E o Atlético é do povo. Eu volto a repetir, vocês compraram o clube, mas o Atlético continua sendo o time do povo mineiro e de uma boa parte do povo brasileiro. Ô, Léo, nós vamos dar muito trabalho em 2025. Já que o clube é do povo, então faz uma vaquinha online para contratar jogador, para contratar treinador. Já que é do povo mesmo, eles não tem que colocar dinheiro. Claro que tem que colocar. Faz uma vaquinha online. Contrata treinador, jogador, contrata todo mundo. Quando eles compraram o clube, eles compraram as dívidas também, então isso é problema deles, isso é no CPF deles, o torcedor não tem nada a ver com isso, o torcedor, pelo contrário, ele faz a sua parte, frequenta os estádios o ano inteirinho, compra material do clube, compra os produtos do clube e não está tendo a clareza hoje. Mas é isso que eu estou falando, o que eu estou falando é o seguinte, a dívida foi para o CPF, eles compraram a SAF, a dívida é com eles que o Atlético tem. Então, agora eles querem receber esse dinheiro. É isso que eu tô falando. O Atlético tá devendo é eles. É isso que eu tô falando. É muito difícil. Ele não quer entender. E no nosso X, @AlterosaESP, tem enquete. A enquete renovada porque entrou o Pedro Caixinha. Daqui a pouco a gente vai dar mais informações, né, Bira? Porque o Grêmio saiu da jogada. Será que o Pedro Caixinha está mais próximo? Mas você está respondendo a nossa enquete qual é o técnico ideal para o Atlético a partir de 2025. O Pedro Caixinha está com 12%. O Antônio Oliveira, 15%. O Renato Gaúcho aparece aí na liderança com 20%. Na verdade, a liderança é do nenhum desses. Né? Parabéns. E é isso que está acontecendo mesmo. É isso aí. A liderança está chegando. O torcedor não é bobo. E torcedor não é idiota. E eu, se fosse votar ali agora, votaria em nenhum deles. E vou votar em nenhum deles. Para mim, nenhum desses aí vão resolver o problema do Atlético, que são treinadores que
tirando o Renato Gaúcho, que é um treinador vencedor, mas não tem empatia nenhuma com o Atlético, então, e nem com o torcedor do Atlético. Então, para mim, nenhum deles. Ô, Léo, mas então a diretoria tá fazendo exatamente o que a torcida quer, ué. O quê? Exato. Ó, Nenhum você tá desses? votando o quê? Nenhum desses. Não vou buscar Ficar sem técnico, não deixa sem. Agora, já se que não trouxer, quer ninguém... se trouxer o Pedro Caixinha, é o time das caixas, né? Sim. É a caixa de som JBL que é usada lá, é o Pedro Caixinha e a caixa preta, que é esse time aí, que é a Barca, meu amigo, já foi. Você esqueceu o Caixa. É o Mário Henrique. É o Mário Henrique. Grande Mário Henrique, amigo. Caixa. Valeu, O Caixa, Vavá abraço. está aqui no nosso X, @alterosa, dizendo, eu pergunto a vocês, para que mais caixinha se já tem 4S que tem uma caixa muito grande? Mas não tá querendo colocar o dinheiro não, né, Léo? Tem que receber O Vavá quer Renato Gaúcho, o doutor Renato Lacho quer Renato Gaúcho, o Galo Jersey, será que é lá de New Jersey? New Jersey. Faltou na lista um que trabalha de graça e não exija reforço. Lisca. Lisca no Aí é o Atlético. Lisca, não Vai tava estourar o Lisca. calçado lá, Ô, Léo, assistindo o jogo. Você sabe o que é pior disso tudo? Ah. Eu não tenho que discutir com eles. Por quê? Porque a diretoria não vem a público e não dá explicação. Não, mas, então... mas aí você tem que discutir com ele sim, senão você não pode ficar sentado. Mas eu Mas digo você assim, discute com o que você tiver. a diretoria do Atlético, ela tem que vir a público. Também acho. Esses que estão à frente do Atlético, botar as claras para a torcida, botar a E não é- cara aí. e Não é não- colocar o Vitor lá, não. Não é via público para reclamar de quem está criticando construtivamente, como a gente faz aqui, não. Exatamente. Por falar em reforços, será que tem novidade no Planeta Celeste, meu caro Hugão? Joga aí. Quem que é a figura? Tá na manchete do noataque.com.br. Adrielson está por detalhes para ser contratado pelo Cruzeiro. Uma jogada aí de 50 milhões de reais. Que presente de Natal é esse, Hugão? E um contrato até 2028, Leopoldo Siqueira. Estaria também rolando na negociação. Zagueiraço. Zagueiraço. Tem vínculo com o Lyon, na verdade. Está no Botafogo. E olha só, para vocês verem o nível do elenco do Botafogo. O Adrielson ele não é titular absoluto no time do Botafogo. Ele não é titular. Ainda assim, é um baita de um zagueiro. E aquilo que eu falei aqui no programa, eu já começava a cobrar, Leopoldo Siqueira. Eu cobrava zagueiro, eu cobrava volantes. O Fael falou comigo assim, mas tem muito volante nesse time do Cruzeiro, mas eu acho que tem volantes de características específicas que precisamos, já que o nosso treinador já está definido e é o Fernando Diniz, que é o jogador de saída, é um volante que pega a bola e olha para frente, tem qualidade e inclusive participa do setor de criação também do Cruzeiro, fazendo essa transição. Isso é necessário. E o Adrielson é esse tipo de zagueiro, já voltando um pouco mais, não falando especificamente de volantes agora, que pega a bola e tem uma visão para olhar para frente e com saída de jogo. Baita zagueiro e se confirmar, tá mais do que aprovado, Leopoldo. Já a gente fala mais dele, porque agora é o seguinte, você ficou assustado, ou surpreso, ou revoltado com essa postagem do Paulinho Joga? Ele postou a caminho de São Paulo. Depois disse que estava indo para um show. Paulinho, o autor de vários gols, perdeu alguns também importantes, né, Sim. Está indo para o Palmeiras ou não está? Léo, o que estão falando por aí, e parece que o negócio já ficou até acertado, é a ida dele para o Palmeiras mesmo. Entre ele e Palmeiras está tudo certo. Exatamente. E que seja feliz. Eu acho ele um grande jogador, novo, né? 24 anos, mas a diretoria resolveu vendê-lo. Então, eu acho que não tem o que fazer, né? Desejar boa sorte ao Paulinho, que foi muito útil ao Atlético, e que o Atlético reponha. Viu, diretoria? Nós precisamos de reposição, porque está todo mundo indo embora. Daqui a pouco o Arana está indo também, viu? Daqui a pouco você fala do Arana, o Paulinho vai realizar exames médicos ainda hoje. Essa é a informação que a gente tem, né, Pedro? E é o seguinte, são quantos milhões de euros? São 18 milhões de euros e 2 jogadores. Um da base Isso. e o Gabriel Menino. Dá licença, Paulinho, que vai entrar o da base, que está vindo para o Atlético, pelo menos é o que está sendo negociado. Dá licença, Paulinho, cadê o da base? Aí. Gabriel Menino. Curtiu, Bira? Bom jogador. Bom jogador, Não, eu o da gosto base dele. é o Thales. Da base... Ele jogou contra o Cruzeiro, inclusive eu estava nesse jogo e vou te falar, viu, Léo? Bom jogador, viu? É um Base do volante, Palmeiras. é um primeiro e segundo volante. Ele joga tanto de primeiro volante quanto de segundo. Bom jogador, é considerado a joia deles lá. Não sei por que liberaram, mas parece que o Atlético queria o Rony. Sim. Aí eles brecaram. Não, E ele- 12 milhões. Eu acho o estilo de jogo dele muito parecido com o Patrick de Paula, Léo, que também é cria da base do Palmeiras.
Então, no final das contas, está vindo o Thales, está vindo o Gabriel Menino, está vindo o Patrick também, ou o Patrick já não vem? São os 3? Não, é só 2. São só dois. E 18 milhões de euros, né? Que daria 120 milhões, né? Por aí. Eu não sei quanto o euro muda, né? Pô, mas é isso. Agora muda para o menino aqui, então. O Gabriel Menino. Gabriel Menino, ele joga na lateral, joga na volância, joga na meia, é isso? Ele é bom jogador, Léo. É. Eu gosto do futebol dele. Obviamente que não são contratações que a torcida estava esperando, mas fez parte de uma negociação milionária, né? Aí não tem como ser de forma diferente, mas esses 120 milhões que está vindo, alô diretoria, vamos repor, ok? O torcedor está aguardando, vamos dar entrevista, vamos botar a cara na televisão, vamos falar no rádio. Ô, Léo... A diretoria ela vai repor, mas não tem um treinador ainda, ela vai comprar quem ela quiser. Pois é, 19 dias, né? 19 dias. Amanhã já completa 20 dias sem treinador. E o principal para mim é que além de você perder um jogador importante que foi o Paulinho para o Atlético, você está reforçando o adversário seu, né? Porque pensando que o Atlético quer brigar nas cabeças e o Palmeiras está sempre brigando nas cabeças, além de você perder um cara do seu time, você reforça um dos principais adversários. Uma das alegações, não vai disputar a Libertadores, aí o Paulinho é um jogador de salário alto, então, mas... E para disputar a Libertadores de 2026? Exato. Será que não tinha que ter um time forte esse ano? Você tirou da minha boca, Léo. Eu ia falar exatamente isso. Não está fortalecendo o Palmeiras para 2025, mas está fortalecendo, né? Mas para o Atlético não, mas 2026, provavelmente o Atlético está de volta à Libertadores. E aí? E agora que o Paulinho foi para o Palmeiras, eu posso falar, né? Que a minha esposa é atleticana, ela me pergunta a opinião. Joga muito. Joga muito. Joga demais, Léo. Aí o pessoal fala, mas perde muito gol. Ô, meu amigo, o Ronaldo Fenômeno deve ter uns 233 jogos na carreira e uns 200 gols. Deve ter perdido uns 700 para fazer esses 200. Meu amigo, você não encontra ninguém que finaliza no Brasil. Tem gente que finaliza tanto quanto, né, e tal. Mas finalizador que finaliza muito desse jeito, você encontra pouquíssimos. Eu falava isso com a minha esposa, que é atleticana, conversava agora como comentarista aqui, falando evidentemente, tá perdendo um jogadorzaço, tá reforçando o Palmeiras, assim, no ataque. Nossa Senhora! Você já imaginou se der tudo errado, ele volta, depois com essa declaração do Gão, agora não tem jeito de voltar atrás. Voltar eu acho que não volta, porque é uma negociação de compra, né? Tô falando? Então, já imaginou se dá tudo errado lá, ele tem que voltar pro Galo? Você acabou de falar que nós temos Palmeiras não abre mão dessa do negociação. Brasil. Palmeiras não abre mão dessa negociação. Sabe o jogador que tá buscando. Ele é muito assertivo. O Abel ele chega na lei e fala assim, ó, eu quero fulano. Tanto que eles estão de olho no Matheus Pereira. O Abel não ia olhar pro Matheus Pereira, você que chama ele de pipoqueiro, ele não ia olhar pro Matheus Pereira à toa, do nada, assim não, entendeu? Mas o Pedrinho falou que vai fazer de tudo para manter o cara aqui e vai ficar. Mas eles estão querendo levar o Matheus Pereira exatamente por isso, porque vai ter... Palmeiras tá montando... Já tem um timão e tá montando um time maior, então precisa de pipoca para comemorar. Meu amigo, ó, o Matheus Pereira jogou muito contra Flamengo, jogou bem contra Boca, enfrentou Corinthians, fez gol contra time grande e tudo mais. O Atlético tomou taca do Atlético Goianiense, perdeu a final do Botafogo com um a mais. Isso é inédito, velho. E a final do Mineiro? Como é que ficou o Matheus Pereira? Mas voltou a tradição mesmo. Clube Atlético Guarapari. Agora é o CAG nesse programa. Agora é o CAG, não é o CAM, mas agora é o CAG. Clube Atlético Guarapari. Só tem mineiro. Falou, não respondeu. CAG. E o Cruzeiro, que é um jogador que foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo. Quem é ele? Adrielson. É um bom zagueiro? Nossa senhora, Léo, você vê o nível do time do Botafogo. Ele não é nem garantido como 100% titular, mas é um jogador que pertence ao Lyon da França, custa 8 milhões de euros, aproximadamente, ou redondamente ali, 50 ou 51, 52 milhões mais ou menos de euros. É um valor alto, mas é um valor para você ter um jogador que pode chegar, mesmo não sendo titular ali no Botafogo, fardar, jogar e pegar uma boa sequência. E é o setor que, para mim, o Cruzeiro precisa mais se reforçar, que é o sistema defensivo. Mas o Gão, nós não temos tantos zagueiros, mas nenhum zagueiro com qualidade de saída de jogo. E o Adrielson é esse jogador. Ele sai do Botafogo e retorna para o Lyon. Isso. E o Lyon, que é o dono dele, que é o mesmo dono do Botafogo, aí vai... Como é que é isso aí? O importante para mim é que eu tenho que negociar e pagar 8 milhões de pilas de euros para esse camarada. De euros. Euros, que dá 50 milhões de reais. Mas vale o investimento, tá, Léo? É. Vale o investimento. É um baita de um zagueiro. Ainda acho que o Cruzeiro precisa buscar mais um ou dois zagueiros e talvez, mesmo com o Rodriguinho e com o Christian, mais um ou dois volantes, não esquecendo dos outros setores, como é o caso, por exemplo, de beirada de campo, para ter esses volantes com essa característica de toque de bola, de passe, de transição, de saída de jogo.
Porque hoje a gente tem muitos jogadores de desconstrução. E talvez não tenha os jogadores que consigam entregar a intensidade com qualidade dessa transição e criação de jogada. Para isso, o Adrielson e outros jogadores podem chegar para dar essa intensidade e essa movimentação. Que chegou a ser convocado para a seleção, né, Arthur? Exatamente. No ano passado foi convocado para a seleção. Eu acho um ótimo jogador, principalmente para saída de bola, que é o estilo Fernando Diniz. Mas vale ressaltar que foi reserva no Botafogo esse ano, o ano inteiro. A zaga titular era Barbosa e Bastos. E ele só foi titular na final da Libertadores porque o Bastos estava machucado. Mas Barbosa e Bastos, né, irmão? Sim. Voando. Então vale a pena você ter um jogador como o Adrielson ali. Mas qualquer time do Brasil, ele é titular. É fato. Vale o investimento. E o investimento que vale também é na Rejuvenesce. Sabe por quê, meus amigos? É a maior referência. Bira, vou te ajudar. Técnicos para o Atlético. Analisa esses nomes aqui, ó. Você tem o Pedro Caixinha, você tem o Vitor Moreira. Antônio Oliveira e você tem o Cuca. Você quer quem? O Vitor Moreira tá ali como opção. Vitor Moreira. Ó, rapaz, legal. Tinha reparado, não? Legal. O Antônio Oliveira, Léo, parece que ele mesmo. me fala, Bira, primeiramente as possibilidades e depois a sua preferência. Olha, Léo, assim, estão falando em Pedro Caixinha, o papo tá muito forte. O Grêmio já desistiu. O Grêmio da já contratação. desistiu, já saiu fora da negociação. Eu vou falar uma coisa aqui que vai desagradar a uma parte da torcida do Atlético e vai agradar a outra. Mas a gente, né, infelizmente, quem somos nós para agradar todo mundo? O meu técnico, entre esses aí, seria o Cuca. O Cuca conhece o Atlético, o Cuca tem o sangue atleticano e a gente sabe que ele já deu certo em outras... mas 2022, Gente, esquece. Ele fez um grande trabalho, foi um treinador campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro e campeão da Recopa Sul-Americana. Então, eu acho que o Cuca seria o treinador ideal dentro desses aí que tem disponíveis no mercado. Não são tantos, mas o Cuca, para mim, é o mesmo Vamos melhor. ver, então, para a bancada Acho que na analisar a Recopa não é o disponibilidade Cuca, de treinadores no mercado. Joga aqui a próxima arte aí, por gentileza. Você tem o Vasco já com o técnico, né? Contratou o Fábio Carilli e Santos. Indefinidos ainda Atlético, Santos e Grêmio. E as opções brasileiras que nós temos. Brasileiras, tá? Os principais, são mais falados. Renato Gaúcho, Tite, Lisca, Cuca, Guto Ferreira, Zago, Celso Roth, oh meu Deus, Wagner Mancini e Luxemburgo. Alguns aí eu acho que nem são opções mais, né, Léo? Com o Luxemburgo eu não sei se você trabalha mais não, o Celso Roth. Eu acho que uma ótima para o Atlético seria o Wagner Mancini ou o Lisca, viu, Léo? Eu indicaria esses dois. Beleza! O Lisca, ano passado, já estava lá assistindo jogos na Arena MRV, então acho que é o ideal. Agora, o Atlético está bem servido, né, Léo? Porque você imagina, Pedro Caixinha foi demitido do Bragantino depois de quase cair com o Bragantino. Antônio Oliveira, também demitido do Atlético Paranaense. O Cuca, demitido do próprio Atlético Mineiro. Então, assim, só opção zaça. O Atlético tá bem servido demais. Mas, Bira, gente, é porque eu gosto muito de futebol. Eu acho que o treinador campeão do Atlético pela Recopa, eu acho que é o Levir Coupe. Em 2014, acho que é o Levir Coupe. Mas acho que é o Levir... Não, porque o Bira falou que o Cuca tinha sido campeão da Recopa, acho que não. Acho que é o Levir Coupe. Acho que o Cuca sai em 2013. Desculpa, a Recopa... É Supercopa do Brasil. Desculpa, eu errei a denominação. Não, ainda assim não foi ele. Ainda assim não foi ele. Foi o Mohamed, ou o outro que teve antes. Como é que é o nome? Eu tenho que mas não, acho que não é mas, o mas é um treinador que mas ganhou... foi multicampeão. Multicampeão. Então, assim... Mas assim, a gente mostrou essas opções brasileiras, você vê como é que tá ruim o mercado. Aí, não, né? tá horrível. Então o Atlético está insistindo em português, né? Então agora o nome da vez é o Pedro Caixinha. E enquanto isso, o América vai